O Primeiro-Ministro fez ontem o seu Estado da Nação privativo na televisão do Estado. Não ficará sem resposta aqui onde está representada a soberania do povo. Esperamos, aliás, que a televisão do Estado dê iguais oportunidades a toda a oposição. O que verificamos, o que vimos, foi um Primeiro-Ministro que é mau a prever, lento a perceber, desorientado a escolher, injusto a priorizar e que ainda por cima se transformou num Primeiro-Ministro queixinhas. Vejamos ponto por ponto. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro cometeu, e não pode escondê-lo, um erro colossal de previsão sobre a crise económica, financeira e social. Lembro-vos a discussão do Orçamento do Estado, em que o petróleo estaria a $80, quando todos os analistas internacionais já apontavam para mais de 100. Mas lembro, senhores deputados, aquilo que aqui se passou sexta-feira passada e que o país tem de saber. Sexta-feira passada, o Governo, nas grandes opções do plano, garante por escrito que o preço do barril de petróleo será, em 2008, $115,5. No mesmo dia em que já tinha atingido $143. Hoje estamos a 146. À primeira, todos podem enganar-se. À segunda, só se engana quem quer e só se deixa enganar quem não está advertido. Em segundo lugar, o Governo não percebe os problemas quando as pessoas os sentem. O Governo percebe os problemas quando sente em risco a sua maioria absoluta. O caso exemplar é o da política fiscal para a classe média em matéria de juros dos empréstimos. Há um ano tivemos aqui esta discussão. Eu perguntei ao Primeiro-Ministro o que é que vai fazer em matéria de juros com os empréstimos de habitação no orçamento para 2008. Pedi-lhe uma subida moderada da dedução. E pedi ao Primeiro-Ministro que não me respondesse com aquele argumento absurdo de que melhorar a dedução dos empréstimos era pôr quem não tem casa a pagar quem tem casa. Há uma interjeição no Diário das Sessões do Ministro das Finanças que é extraordinária, olhando os acontecimentos de hoje. Respondeu o Ministro das Finanças: mas é verdade que é pôr os que não têm casa a pagar os que têm casa. Nessa altura, o CDS foi considerado um partido irresponsável e demagógico. E então temos esta conclusão. Quando os juros já tinham subido 7 vezes e o CDS propôs melhorar a dedução com os empréstimos, o CDS era demagógico. Quando os juros subiram 9 vezes e o Governo reconhece que nós tínhamos razão, o Governo é grandioso. Quem não vos conheça, que acredita em vós. Em terceiro lugar, este Governo recusou desde o início uma medida global para ajudar as famílias e dinamizar a economia, ou seja, a baixa da carga fiscal sobre os combustíveis. E em vez disso, tomou medidas fragmentadas, foi ao sabor da rua e, em grande medida, ao vento das sondagens. Tivemos, portanto, um IVA pouco eficiente na baixa dos preços e temos medidas a retalho que não se compreendem umas com as outras. Os transportadores terão um IVA especial com o recebimento, mas as pequenas e médias empresas continuam a pagar o IVA com a fatura. Os taxistas aumentam o preço, os transportes regionais sobem o quilómetro, os espaços ficam congelados. O abono de família melhora, mas as pensões são ignoradas. Os agricultores eram um grupo privilegiado, até que, finalmente, o Sr. Ministro da Agricultura foi reduzido à condição de assessor. As medidas já não fazem sentido umas com as outras. E a pergunta que aqui fica e que eu deixo aos socialistas é esta: o que é que o Governo fará se o barril do petróleo atingir os $160 ou mais, como pode vir a atingir? Continuarão a recusar a baixa da carga fiscal? Continuarão a, em nome de uma teimosia, ignorar que é preciso aliviar a vida das pequenas e médias empresas
e melhorar a vida da classe média, mexendo na carga fiscal sobre os combustíveis? Sim ou não? Finalmente, este Governo é também injusto a priorizar as suas medidas. O Primeiro-Ministro diz que tem tomado medidas para ajudar os mais vulneráveis. E, em algumas, nós concordamos. Mas há uma coisa que tem que ser aqui dita. Aqueles que em Portugal são mais fracos, mais vulneráveis, são os idosos. As pensões de 218 euros, de 181 euros ou de 236 euros, respectivamente pensões rurais, sociais e mínima, não tiveram até agora qualquer medida de apoio à reposição do poder de compra. E, finalmente, temos um Governo temos um Governo queixinhas. É que antigamente a culpa era do passado, agora a culpa é do mundo. Mas a culpa é sempre dos outros e o Primeiro-Ministro nunca é responsável. Vejamos então, o erro da OTA foi certamente Espanha a culpada. O erro da avaliação dos professores, alguém na Europa tem a culpa. O erro no número de polícias, culpa do mundo. O erro de decretar o fim da crise, culpa do planeta. O erro dos certificados de aforro, culpa do universo. O erro no encerramento das urgências, culpa do cosmos. O erro da doença do Pinheiro, certamente culpa de Dom Dinis. Nunca são responsáveis por nada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como partido que é crítico, mas que sabe ter iniciativa, deixo aqui à consideração da Câmara as seguintes propostas. Primeiro, que a dedução com juros da habitação entre em vigor ainda em 2008. Não há nenhuma razão para que o Parlamento não faça uma sessão especial para poder aprovar a nova dedução com juros, de modo a que ela não entre apenas em vigor daqui a ano e meio, que é o que sucederá se apenas for aprovada em sede do próximo orçamento. Segundo, que o Estado aceite, de uma vez por todas, devolver o que ganhou a mais em IVA. É inaceitável que, com a crise dos combustíveis, o Estado arrecade cada vez mais dinheiro todos os dias. Terceiro, estamos disponíveis para conversar sobre a taxa sobre os lucros excepcionais, mas o Governo sempre o disse. Teoria, meu caro Dr. Bernardino, teoria da justa repartição do esforço. Desde que o Primeiro-Ministro nos garanta uma coisa muito simples. Os lucros são excepcionais e não são aceitáveis. O Primeiro-Ministro tem que nos garantir que no dia seguinte a Galp não aumenta o preço para compensar o imposto. Ou seja, que no dia seguinte não é outra vez o consumidor a pagar essa taxa. Exatamente. E em segundo lugar, que o Estado reconheça que é imoral que o outro xerife de Nottingham, ou seja, o fisco, a administração fiscal, continue a ganhar dinheiro à custa do sacrifício dos cidadãos e dos contribuintes. Depois, termino, Sr. Presidente, que alguém no Governo peça às entidades supervisoras para serem exigentes com os produtos de crédito que atiram as pessoas para precipícios e que continuam a existir, publicados nos jornais todos os dias. Eu dou-lhe um empréstimo amanhã, não preciso ver a sua conta bancária, não sei para que é, pagam os juros de 28% e tudo isto se passa, tudo isto é usura e ninguém faz nada. Finalmente, termino, Sr. Presidente, eu obedeço às suas ordens, não é o barulho da maioria que me dá ordens, é Vossa Excelência. Nem o mérito da minha tolerância decorria da confusão dos nomes. Muito obrigado, eu termino, Sr. Presidente. E por fim, que tenham o sentido de justiça social de pensar que os mais pobres são os pensionistas e que é preciso tomar uma medida a favor das pensões de 236 euros, 218 euros e 181 euros, cujo poder de compra está devastadoramente consumido por esta crise.